Eu não tava com pretensão nenhuma de gravar um vlog agora, mas eu simplesmente sentei aqui e resolvi que eu ia fazer isso. O que vai sair disso aqui? Não sei, não faço a menor ideia. Hoje é 7/7, é 13h19 e depois de mais de um mês sem escrever, sem fazer nada relacionado à escrita, eu sentei aqui para poder voltar a trabalhar no meu livro. Eu estou devendo de falar com vocês sobre o meu livro há meses. E eu tava esperando terminar a primeira versão dele pra sentar, conversar com vocês e aí começar a documentar as novas etapas dessa história. Só que, como eu falei, tem mais de um mês que eu não pego pra escrever. Eu tava travada em algumas partes finais da minha história e eu fiquei mais de um mês sem escrever. Então, eu acabei fazendo uma reformulação. A minha história, ela tá dividida em 3 partes. Então eu decidi que eu vou usar o mês de julho para reler e mexer em algumas coisas da primeira parte, o mês de agosto para fazer a mesma coisa na segunda parte, o mês de setembro para fazer a mesma coisa na última parte. Porque aí eu vou ter os últimos 3 meses do ano para poder ver o que eu vou fazer a seguir com essa história. Se eu vou mandar para uma leitura crítica, enfim, eu não faço a menor ideia, na verdade, do que eu vou fazer. Mas aí eu vou ter os últimos 3 meses do ano para poder pensar exatamente no que eu vou fazer com essa história. Atualmente, a minha história, ela tem 49.883 palavras. E a minha ideia era fechar essa primeira versão com 60 mil. Eu cheguei próximo até, porque tem uma parte final que não tá no arquivo oficial, digamos assim. Eu acredito que com aquelas lacunas que eu mencionei que eu tinha deixado na história, eu ia conseguir completar essas 60 mil ou chegar muito próximo. Mas eu travei realmente, e aí eu achei que eu deveria voltar pro começo da história. Não tem muita coisa pra mexer, na verdade. Eu só preciso preencher algumas... e temos participação especial aqui no vídeo da Leia. E assim, vocês me pedem tanto pra falar qual é o livro que eu tô trabalhando, e eu fico enrolando vocês, eu sei, mas eu vou finalmente contar aqui pra vocês qual é essa história. E essa história é a Antes Que Você Vá. Talvez muitos de vocês nem saibam qual é essa história, mas quem já me conhece há algum tempo, já acompanha, já leu alguma coisa que eu escrevi, sabe que muito tempo atrás eu fiz um conto, que é um grande xodozinho meu, que é o Antes Que Você Vá, eu publiquei no Wattpad e tal, e as pessoas me pediam muito uma continuação. Eu fiz essa continuação também em um conto, na verdade os 2 contos são mais novela do que conto, de fato. E aí eu fiz essa continuação porque já era algo que eu pensava na época, né, e aí as pessoas me pediram, eu fui e fiz. E aí as pessoas me pediram pra transformar isso num romance. Na época, eu resolvi que eu não ia fazer isso. Isso foi em 2017, tá? Então já faz um bom tempo. E aí eu resolvi que eu não ia fazer isso. Só que aquilo ficou martelando na minha cabeça. E de repente, foi como se esses meus personagens estivessem me pedindo pra contar essa história deles. E eles começaram a ganhar vida. Eu comecei a pensar na história deles. E aí eu entendi que dava, sim, pra construir um romance em cima daquelas 2 histórias e das ideias que foram surgindo na minha cabeça. Então eu comecei a trabalhar nisso. E agora eu vou mostrar pra vocês um documento aqui no Word que eu criei quando eu comecei a esboçar isso, que foi 2018. Gente, vocês não estão entendendo, olha isso. Aqui em cima eu coloquei Diário de Eris, porque foi o chip que deram pro meu casal na época, que era a Erika e o Chris. E eu não tinha o nome definitivo ainda, então eu fiz esse documento e depois eu fui só atualizando, tá? Então aqui, que é o conto, né, a história Antes Que Você Vá, foi escrito em fevereiro de 2017. E aí o segundo conto, a segunda novela, na verdade, né, que era o Quando Você Se Foi, tem um pouquinho mais aqui de palavras, né? Foi escrito em setembro de 2017. A parte 2, ainda sem nome definido, começou a ser escrita oficialmente em 31 de maio de 2018. O que seria essa parte 2, né? A parte 2 seria a parte 2 do romance, porque eu basicamente ia pegar o primeiro conto ali e destrinchar ele um pouquinho, detalhar um pouquinho mais, e ele seria a parte 1 do meu romance. E foi isso que aconteceu, mas eu fiz algumas modificações também, claro. E a parte 2, eu não sabia ainda como eu ia fazer, se eu ia aproveitar aquela segunda novela,
e fazer da mesma forma como eu fiz com a primeira, então eu não tinha muito bem definido ainda. Bom, vamos continuar aqui, né? Então eu comecei a escrever oficialmente em 31 de maio de 2018. Isso foi há 7 anos. Há 7 anos, e só agora eu tô finalmente vendo o final disso, mas tudo bem, vamos lá. Então eu sempre anotei palavras, né, a quantidade de palavras, porque pra mim isso era muito importante, e aí eu coloquei dessa forma, né, eu sempre mantive um diário das coisas que eu escrevo, então por conta disso eu vou sempre colocando, ó, tudo que eu fui fazendo, o que eu acrescentei, o que eu tirei, e aí eu escrevi aqui, e depois eu nunca mais mexi nisso até setembro de 2018. Daí eu iniciei oficialmente a primeira versão do livro, porque daí eu já tinha repaginado, já sabia como é que ia funcionar. E aí eu fui colocando aqui, ó 22, 23, aí 9 do 10, 10, 13, 16. E aí depois eu só voltei a mexer nisso aqui em 2020, antes da pandemia. Depois eu só voltei pra essa história em 2024, olha isso. Porque eu ia começar a participar do NaNoWriMo, que é aquele desafio de escrita e tal. Que eu comecei, na verdade, eu participei de 4 dias, só que depois muitas coisas foram acontecendo, eu saí do meu trabalho, CLT, então muita coisa na minha vida mudou, eu pensei em mexer com outra história, depois eu quis voltar pra essa, e aí eu só voltei a mexer com ela agora, em 2025, em março, que eu escrevi ali, né? E aí eu fui fazendo aqui as anotações. Fiz as revisões e depois eu continuei escrevendo até o dia 27/5. Na verdade, eu fiz uns ajustes no que eu tinha escrito no dia 26. E aí foi isso. Então, olha há quanto tempo eu tô trabalhando nessa história. Eu nem acredito que faz tanto tempo. Eu já falei inúmeras vezes o quanto eu amo escrever e o quanto eu fiquei muito travada na escrita nos últimos tempos e que 2025 era o ano que eu queria destravar. É claro que eu tô até ficando emocionada. É claro que até a data de hoje eu não consegui fazer tudo que eu pretendia ter feito e tudo que eu tentei me propor a fazer, mas eu já consegui fazer muito esse ano, muito mais do que eu fiz nos últimos 2, 3 anos, mais ou menos. E assim, aí eu prometi pra mim que nem que eu tivesse até o dia 31 de dezembro de 2025 pra terminar essa história. Eu ia, de qualquer forma, fazer isso esse ano. Então, assim, como eu falei, eu vou usar esses próximos 3 meses pra amarrar todas as pontas soltas que eu puder nessa história. E os últimos 3 meses do ano, decidir o que eu vou fazer. A partir disso, como é que eu vou prosseguir, se eu vou mandar pra alguém fazer uma leitura crítica, pra fazer uma leitura beta, eu ainda não sei. E depois que esse arquivo voltar pra mim, né, porque eu pretendo fazer alguma dessas coisas, depois que esse arquivo voltar pra mim, saber o que eu vou ter que mexer e tal. Mas assim, eu preciso terminar de fato, e eu vou terminar isso esse ano ainda. Então, é por isso que eu tô gravando também, porque aí fica uma forma de me motivar, falar, não, eu preciso compartilhar, eu preciso gravar pras pessoas, então eu vou continuar fazendo isso. E agora, depois de muitos dias, muitas semanas, mais de um mês, sem mexer no meu arquivo, eu vou fazer isso agora. Então eu vou fazer algumas anotações no papel, porque pra mim funciona bem quando eu anoto. E aí eu vou ver, eu definir um horário específico pra eu começar e pra eu terminar de mexer com essa história hoje. E aí eu vou gravar pra vocês hoje. E aí eu não sei como é que eu vou fazer, se eu vou gravar mais enquanto eu trabalho nessa primeira parte, depois eu encerro a primeira parte, encerro o vlog. Se eu vou encerrar hoje ainda, eu não sei, porque eu não tinha planejado fazer isso. Mas talvez eu grave pra vocês essa primeira parte. E aí a gente vai conversando e eu vou contando pra vocês também um pouquinho dessa história. E é isso, a gente vai ver como é que isso aqui vai ficar. Vamos atualizar o vlog?
localizar o vlog. Tô com o ramelinho aqui. Acabei de terminar o meu trabalho por hoje aqui com o livro. Eu revisei 5.185 palavras. Eu já anotei aqui no meu diário, que é aquele arquivo que eu compartilhei com vocês no começo da gravação. E eu revisei então essas palavras. Eu acrescentei algumas pequenas coisinhas, outras eu tirei, fiz algumas modificações. Vi também, temos um rabinho aqui, vi também a questão da pontuação, vírgula, mudei algumas coisinhas de lugar, foram bem poucas coisas, faz 1h30 mais ou menos que eu mexi nisso. Eu fui lendo em voz alta também para poder ver como é que estava fluindo a história aqui. E nessa eu já consegui ver algumas coisinhas que não estavam encaixando muito bem, então eu já fiz alguns ajustes. E por hoje é isso. A minha intenção é todos os dias pegar, nem que seja aqui meia horinha, 1 horinha do meu dia, para poder mexer com isso. Mas caso não dê também, se eu conseguir dia sim, dia não, já ajuda. Eu tenho esse mês inteiro para mexer nessa primeira parte e eu acredito que vai dar tranquilo para fazer isso. Não vou gravar para vocês todos os dias, porque senão eu acho que vai ficar algo bastante repetitivo. Então eu vou gravar assim que eu for avançando no que eu tô fazendo aqui. Então, não sei se eu volto no final dessa semana ou só no começo da semana que vem, mas vocês vão acompanhar toda a evolução aqui. A verdade é que eu sou uma grande piada. Gente, hoje é segunda-feira, dia 28 de julho, e a última vez que eu apareci aqui foi no dia... na verdade, a única vez que eu apareci aqui, né? Deixa eu ver, foi no dia 7? Foi no dia 7, já tem aí mais de 20 dias, né? E... ai, eu não apareci mais aqui, eu não atualizei vocês mais do andamento do livro, porque não teve andamento. Eu não escrevi mais. Apenas isso. O fato é que muitas coisas aconteceram nesses últimos dias e eu simplesmente não mexi mais no livro. O que não é legal. Eu não queria ter ficado tanto tempo assim afastada da minha história, mas eu também não consigo fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Então eu deixei algumas coisas de lado e o livro, infelizmente, foi uma delas. Mas hoje estamos aqui para mudar isso, até porque eu me propus a revisar essa primeira parte da história até o final de julho. Julho vai até quinta-feira, dia 31. Então eu tenho aí 4 dias para poder mexer com essa história. E vai dar certo. Eu tenho fé que vai dar certo. É 10 horas da manhã. Eu tô com essa cara lavada aqui de sono ainda, porque é segunda-feira, então, né? Não dá pra esperar muita coisa. E eu já resolvi vir aqui pro computador porque eu tô colocando uma série de coisas em ordem aqui em casa. E conteúdos, casa, livro, enfim, tem muita coisa, como eu falei, acontecendo. E eu gosto sempre de cuidar da casa primeiro pra depois ir aqui pro escritório e fazer o que eu preciso fazer. Porém, eu sei que se eu for lá pra casa pra cuidar das coisas, eu vou ficar com preguiça depois de vir aqui pro escritório, que foi o que aconteceu comigo na semana passada. Então, eu resolvi já sentar aqui, anotei algumas coisinhas que eu preciso fazer sem falta ainda hoje. E aí eu vou tirar essa primeira horinha que eu vim aqui pro computador pra poder escrever. E aí eu vou atualizando vocês conforme eu for dando andamento aqui nessa revisão. Tinha planejado para que saísse tudo certo naquele dia. Ela não tinha planejado nada.
mais de 1 hora depois e temos, eu mostrei aí pra vocês, 8.493 palavras revisadas. Falta um total de 19 mil e poucas palavras para essa primeira parte. Como eu já tinha mencionado, essa primeira parte é uma parte que tá mais redondinha, então o meu trabalho mesmo tá sendo reler tudo, fazer alguns poucos ajustes, então tá sendo bem tranquilo. Eu não lembro se eu já comentei como é que é a história, como é que tá sendo o desenrolar, mas se eu não tiver comentado, eu volto aqui depois pra falar pra vocês mais do que se trata a história e pra fazer alguns comentários sobre ela com vocês, porque eu acho que vai ser bem legal conseguir usar esse espaço, esses vlogs aqui que eu quero fazer de escrita, pra conversar com vocês sobre essa história. Então eu acho que vai ser bem legal. Por hoje é isso. Eu preciso fazer outras coisas, então eu vou encerrar por aqui hoje, mas eu vou voltar porque eu preciso terminar essa semana de revisar essa primeira parte. Foi uma meta que eu coloquei e eu preciso cumprir essa meta pra não bagunçar muito o meu cronograma daqui pra frente. Então eu volto ainda essa semana numa próxima atualização. Tudo saindo conforme eu não tinha planejado hoje. Ai, Deus do céu, mas vamos lá. Hoje é dia 31/7 e eu não atualizei vocês nos últimos dias porque eu basicamente sentei aqui, tirei 1h30, quase 2 horas, pra poder fazer as alterações que precisava fazer, né? Eu não sei como é que vai ficar a gravação com esse sol aqui, mas aqui tá frio e eu não vou fechar a cortina. Enfim, estou aqui hoje, então, dia 31/7, é o meu último dia para terminar de fazer as alterações da parte 1 do livro. E vai dar certo de terminar hoje, se nada mais der errado no meu dia, porque várias coisas deram errado já hoje. E eu tinha 2 coisas muito importantes pra fazer hoje. Uma já deu errado. E eu tô rindo, mas na verdade por dentro eu tô com muita raiva. Enfim, uma já deu errado, eu tive que adaptar. E agora eu vou pra segunda coisa importante, que é terminar de revisar, fazer os ajustes que precisam ser feitos nessa última parte. É pra dar tudo certo, é pra eu conseguir terminar hoje tranquilo. Falta um pouco mais de 7.000 palavras. Eu ia falar 7.000 páginas, meu Deus do céu, né? Deixa eu ver aqui exatamente quantas faltam. Vamos conferir. Disse que era pouco mais de 7.000, mas na verdade são quase 8.000 palavras. São 7.961 palavras. É bastante coisa. Mas é uma parte, eu sei que ela vai fluir muito bem, então eu acho que vai ser mais revisar. Eu não sei se eu vou precisar alterar tanta coisa, porque é uma parte, eu não quero dar spoilers, mas quem já leu o meu conto, e eu ainda não conferi se eu já falei pra vocês o que é o livro, né? E quem leu o conto sabe que é uma parte em que o casal principal tá ali num encontro. E aí eu acho que essa parte vai fluir super bem, então eu acho que eu não vou ter tantos problemas assim. Eu vou então fazer essa leitura aqui. E aí eu venho atualizar vocês. Como eu falei, eu acho que vai ser tranquilo e eu vou começar logo porque eu ainda tenho outras coisas que eu gostaria de fazer ainda hoje. Gente, terminei! Eu nem acredito, de verdade. Ó, temos uma intrusa aqui. Fala oi. Fala oi. Não quer falar oi. Enfim, terminei, gente. Foram 7.921 palavras. Eu levei 1h20, mais ou menos, pra poder conseguir fazer isso. E, nossa, eu realmente nem tô acreditando, porque eu achei que eu não fosse conseguir. Por ter ficado o mês inteiro, praticamente, sem fazer o que eu tinha me proposto, né? Que era levar o mês inteiro pra poder mexer com essa história, fazendo aos pouquinhos e tal. E, no fim, em 1 semana, em 5 dias, eu consegui revisar, então foi ótimo. Como eu falei, essa primeira parte, uma parte que tá mais redondinha, então eu sabia que eu não teria tanto trabalho assim. Ainda assim, claro que em toda essa primeira parte, eu reescrevi alguns trechos, eu tirei coisas que eu achei que não precisavam estar ali.
eu acrescentei outras coisas que eu achei que fariam mais sentido, então teve toda essa questão também. Agora, eu acho que eu encerro esse vlog por aqui, né? Porque a intenção era gravar enquanto eu fazia o processo de revisão dessa primeira parte da história. Então, como essa revisão foi concluída, eu acho que a gente pode encerrar por aqui esse vlog. E aí, se vocês tiverem dúvidas a respeito dessa história ou de alguma outra questão de processo criativo, já deixa pra mim nos comentários que eu vou começar a trazer mais vídeos relacionados à escrita aqui pro canal. E se você tiver alguma dúvida relacionada ao livro, né, quiser saber mais, enfim, eu posso, se não for muito spoiler, responder pra vocês no próximo vídeo, né, no próximo vlog. Bom, então eu acho que é isso. Eu vou deixar aqui ao lado o nome dos apoiadores, o meu muito obrigada, vocês que estão ajudando o canal a se manter. Eu também deixo o QR Code aqui que vocês podem contribuir também, é mais uma forma de contribuir sem necessariamente se comprometer com contribuições mensais. E claro, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações. Estou mudando alguns conteúdos por aqui nas redes sociais, então se você me acompanha, você provavelmente já tá sabendo disso. E é isso! Eu espero você no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!